Bom dia, igreja. Graça e paz. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Você pode dar um aleluia nessa manhã? O Espírito Santo de Deus já está aqui. E Ele nessa manhã nos convida a ceiar com Ele. Nesse dia incomum, nesse dia extraordinário, como diria o diácono Diego Fernando, sensacional. Esse dia que é a celebração da nossa esperança. A nossa esperança que não é aquela que vem com dinheiro. A nossa esperança que é aquela que não vem com relacionamento. Aquela esperança que não vem com a família, com os amigos, com a balada, com as drogas, com a comida, com a bebida. A nossa esperança que vem daquele que morreu está vivo. Nós chamamos ele de Jesus Cristo. E ele está aqui nessa manhã, amém? João 19:17. Eu vou ler rapidamente para que fique declarado aqui nessa manhã. Carregando Jesus a própria cruz, foi ao local chamado Lugar da Caveira, Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para: ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi está escrito. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram as suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Então se cumpriu as escrituras que diziam: repartiram as minhas roupas entre si, lançaram sorte sobre a minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Então quando Jesus viu ali a sua mãe ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, esse é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Naquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que a sua missão havia terminado. E para cumprir as escrituras disse: eu estou com sede. Então havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, colocaram na ponta de um caniço de enxofre e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de provar aquela água com vinagre, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou-lhe o seu espírito. Esse é o nosso Deus, que tanto sofreu por nós. Nós já sabemos tudo aquilo que ele passou. Desde que você nasceu, você conhece a história da morte de Jesus. Você sabe que ele foi levado numa cruz que não era para ele. Você sabe que ele carregou os pecados nossos. Na sexta-feira nós comemoramos a... Como é? Sexta-feira Santa. No
alguma coisa que não está vendo? Fé. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperemos com paciência, porque Ele virá. Ele virá buscar a sua igreja. Esse é o dia da esperança. Quem crê nessa manhã? O dia da esperança é hoje. E nós declaramos isso sobre as nossas vidas. O culto só está começando, igreja. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando no nosso meio. O Deus da esperança está aqui. E é Ele que nós vamos orar nessa manhã. Fique de pé em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus. Vamos orar aquele que veio. Aquele veio e morreu por nós. E aquele que virá buscar a sua igreja. Jesus amado. Nós nos encontramos, Pai, na tua presença nessa manhã. Como filhos, Pai, sedentos de um Pai. Como filhos, Pai, muitas vezes sem fé e sem esperança. Nós aqui nessa manhã entregamos, Pai, todas as nossas aflições. Nós deixamos, Pai, tudo na cruz nesse momento. Aquilo que nos afasta de Ti. Aquilo que nos impede de crer que o Senhor é o Deus da esperança. Aquilo que vê nos nossos olhos e tira a nossa fé todos os dias. Nós deixamos na cruz nesse momento. Então vem de encontro a nós, Pai, nessa manhã. Eu sei, Jesus, que o Senhor já estava conosco desde as nossas casas. E eu sei, Espírito, que o Senhor sofreu tanto naquela cruz. O Senhor foi tão humilhado naquela cruz, Jesus. O Senhor foi tão humilhado, destruído. O Senhor foi esmagado, amassado, furado. Quanta humilhação sofreu nosso Senhor. E nós trazemos à memória isso nessa manhã. Nós trazemos à memória isso nessa manhã. Com um olhar de tristeza, de dor e sofrimento, mas com um sentimento de gratidão, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Eu sei, Pai, que ninguém jamais morreria assim por mim. Ninguém jamais morreria assim por você. Às vezes você pode pensar, minha família sim, a minha família faria isso por mim. Não. Ninguém morreria como Ele morreu por mim.